A maioria das pessoas erra isso. Vou te mostrar duas questões. Vou pedir para você identificar a diferença entre uma e outra e você não vai conseguir perceber. Tenho duas questões aqui. Essa é a primeira, tá? Tá aqui em preto. E essa aqui é a segunda, tá aqui destacada em branco. Uma delas é da FGV e a outra é uma questão gerada por inteligência artificial. Agora eu te pergunto, qual delas é da FGV e qual delas é da inteligência artificial? Dá um pause aqui, dá uma olhada nessa questão. Dá um pause aqui, dá uma olhada nessa e me coloca aqui nos comentários qual delas duas é gerada por inteligência artificial. Provavelmente você não sabe a diferença porque essa questão que foi gerada com inteligência artificial foi gerada do jeito certo. Foi gerada com um prompt correto, com uma estrutura correta e ela traz um resultado muito bom. Eu, por exemplo, quando eu vou montar um esquema de estudo para os meus alunos, eles têm que estudar através de questões. E esse estudar através de questões exige questões. A maioria ainda usa banco de dados, mas existe alguns concursos que eles são muito difíceis de você conseguir questões. Esse é um problema muito grave. E aí a inteligência artificial, caso você saiba usar ela da maneira correta, você consegue ter um resultado bem legal. E consegue questões infinitas. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como você vai conseguir questões para estudar para uma prova de concurso de uma maneira quase que infinita. A primeira coisa que você tem que entender é que uma prova de banca, uma prova da banca, ela vai ter as suas características. Se você for estudar, por exemplo, legislação, por exemplo, direito constitucional, uma banca pede de um jeito, outra banca pede de outro. As estruturas são diferentes, apesar do assunto ser o mesmo. Se você não levar isso em consideração, você vai ter muito problema. Então, quando eu jogo a questão na inteligência artificial para ela gerar para mim, eu preciso levar isso em consideração. Porque senão, ele vai me dar situações genéricas. Outro ponto... As pessoas cometem erros crassos na hora de gerar questões com inteligência artificial. Eu vou listar esses erros aqui e vou mostrar como você pode resolver eles e finalmente ter um resultado legal para conseguir questões com a inteligência artificial. O primeiro erro é que as pessoas tentam colocar prompts extremamente preguiçosos na hora de gerar uma questão. Ah, por favor, gere para mim 10 questões da banca FGV. Ah, por favor, gere para mim 10 questões de direito constitucional da Sage Gran Rio. E aí vem um monte de questão repetida, um monte de questão genérica, e a pessoa vai lá e fala, nossa, a inteligência artificial não serve para isso. Quando isso acontece e eu vejo isso acontecendo, isso me lembra de um ditado que fala o seguinte: todo mau carpinteiro culpa as suas ferramentas. Então, se você está tendo um resultado ruim com a inteligência artificial, muito é por sua culpa. E eu vou te mostrar agora como é que você tem que estruturar um prompt para ter um resultado legal aqui, conseguindo questões. Primeiro passo, eu até anotei aqui. Você tem que dar estrutura para esse prompt, né? Você tem que dar um banco de dados. Quanto mais detalhado você der as informações para esse prompt, quanto mais tempo você gastar trazendo esses detalhes, melhor vai ser o resultado que você vai alcançar na hora de ter uma questão pronta para você. De cara, eu vou te mostrar agora o primeiro ouro. Eu vou entrar numa inteligência artificial e vou mostrar como é que a gente consegue chegar numa situação dessa aqui, que traz muito resultado, uma questão bem estruturada, e eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser. Primeira coisa que eu preciso é encontrar as questões. Então eu vou abrir o Google, e aqui no Google eu vou atrás de questões. Ai, Caio, eu preciso ter um banco de questões, não é muito mais fácil ter um banco de questões? Cara, você consegue absolutamente tudo isso aqui no Google se você tiver um pouco de paciência para pesquisar. Tá, mas antes de conseguir a questão, eu preciso saber qual é o assunto da questão. E para isso eu vou utilizar o plano Bench. Bem, eu abri aqui na minha tabela de acompanhamento dos meus alunos mentorados um plano Bench de uma aluna. O que é um plano Bench? É um plano que eu monto para os meus alunos para que eles não precisem se preocupar no que vão estudar. Eles só precisam chegar e estudar. Então aqui tem um exemplo. Então vou pegar aqui, por exemplo, a rodada número 1. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Então aqui na rodada número 1 eu preciso estudar legislação, para ser mais específico, essa lei bem aqui. Que no caso é a lei 10.206/68. E aí eu preciso achar uma questão sobre esse assunto, tá? E eu vou usar a inteligência artificial justamente para achar. Hoje, se você entrar no Google, ele já usa o Gemini na própria pesquisa. Isso é muito vantajoso. Eu vou pesquisar uma questão real aqui. Aqui na barra de pesquisa eu vou escrever o seguinte comando para pesquisar. Gostaria... qual questão
da banca. E aqui eu preciso saber o nome da banca, né? Eu vou voltar aqui para o meu planejamento. Meu planejamento é para uma prova do Ministério Público de São Paulo. A banca é o CESP, se eu não me engano. Eu tenho a informação gravada bem aqui. Opa, edital. Bem, eu abri aqui o edital porque eu me esqueci completamente qual era a banca. Isso eu deveria ter anotado aqui no meu planejamento, mas acabei esquecendo. E como eu atendo muita gente, eu realmente não lembrei. Mas tá aqui, ó. VUNESP. Então essa aqui é a minha banca. Bem, dito isso, da banca VUNESP, do assunto, aí eu vou pegar aqui o assunto aqui, voltar aqui no meu planejamento, e o assunto é Lei 10.261, vou copiar aqui. Copiei, vou aqui no Google, e aí vou pesquisar. Percebe que aqui no começo, ó, ali o Gemini já vem aqui, já faz uma pesquisa. A banca VUNESP frequentemente elabora questões que exigem a leitura atenta e a memorização do início do artigo 241, Lei 10.261 de 68. Deixa eu colocar aqui mais para ver. Tá aqui, ele me deu a questão. Tá aqui a questão, VUNESP 2019, TJ São Paulo, contador. E aqui ele me deu a questão. Pronto, consegui a minha questão e a partir disso eu vou fazer justamente o que eu preciso fazer, ou seja, pegar outras questões. Só para contextualizar, pessoal, aqui no Plano Bench a gente usa rodadas de estudo e eu preciso de 10 questões para conseguir estudar. Então, por exemplo, esse assunto ele é um assunto de altíssima prioridade, é a primeira vez que eu estou vendo ele, V1, de altíssima prioridade a mais, e o nível de dificuldade é um nível fácil. Então, eu vou utilizar agora a inteligência artificial para duplicar essas questões. Eu vou entrar aqui no Gemini, propriamente dito. Isso funciona no gratuito também, com certeza. Aqui eu vou dar o seguinte comando. Analise o padrão sintático, o nível de dificuldade e as pegadinhas lógicas desta questão. Coloquei aqui no plural, tá errado. Desta questão. Eu coloquei no plural porque geralmente eu uso mais questões. Aqui eu vou pegar um exemplo, eu vou usar só uma. Eu posso colocar de 1 a 3 questões aqui, o que dá mais resultados legais para a resposta que ele vai dar. Não responda ainda, apenas aprenda o estilo. Aí eu vou dar o enviar aqui e vou esperar ele fazer a análise dessa questão. Aqui que está o grande lance. Quando eu vou estudar por questões, eu preciso estudar primeiramente a forma que essa questão está estruturada. Porque quando eu entendo a forma como essa questão está estruturada, eu consigo ter um resultado muito mais interessante. A grande esmagadora maioria dos estudantes, eles não fazem isso, eles só tentam resolver a questão. E a outra grande maioria pensa que é só sentar e refazer a questão que você vai aprender por osmose. Não é por aí. Estudar por questão é você entender a estrutura primeiro da própria questão. E aqui ele fez a análise para mim, olha, padrão sintaxe e estilo. Foco na lei seca, ou seja, essa banca tem um foco na lei seca, porque eu falei que era da FUVEST. Então ele fala o seguinte, a questão exige conhecimento literal do texto da lei. Não há apresentações de caso hipotético, situação ou problema, ou jurisdição. A síntese é direta, ou seja, lei seca aqui resolveria o seu problema. Para esse tipo de questão, eu vou estudar dessa maneira. Cara, mas eu já vi questões contextualizadas de outras bancas. Eu posso estudar por elas? Não, cara, não vai por esse caminho. Se você está se preparando para uma prova de concurso que a banca pede dessa maneira, se prenda nessa maneira de estudar. Por quê? Não faz sentido você gastar muito tempo, você ainda aprender as outras formas que não vão cair. As pessoas pensam que para se preparar para uma prova de concurso, elas precisam se tornar bacharéis, doutores, e não é por aí. Você precisa entender o mecanismo de resolução daquela questão, entender um pouco do assunto, o mínimo suficiente para você acertar, e é isso, tá tudo certo. As pessoas querem passar uma prova de concurso sendo doutores. Não, você não precisa, você só precisa saber acertar questões e acabou. Aí ele vem aqui para o segundo tópico, estrutura do comando. O enunciado é restritivo, ou seja, é um tipo específico de questão. Quando eu domino esse tipo específico de questão, a chance de quando uma questão desse tipo cair na minha prova, acertar aumenta consideravelmente. Isso elimina interpretações de bom senso ou regras de outros estatutos, como a Lei 8.112 de 1990 na Vara Federal. Eu estou aqui, eu não estou estudando o assunto primeiro, eu estou estudando primeiro a estrutura da questão. E isso é o que é o primordial. Aí a gente vai para o nível de dificuldade,
A classificação dessa questão, no caso, é uma classificação média para baixa. Então, ela atende aqui o meu Shahari. Eu poderia, por exemplo, pedir para quando eu for criar essas questões, abaixar o nível para eu gradualmente aumentar o meu nível de entendimento e de domínio dessa própria questão. Aí ele fala aqui, explica exatamente por que esse nível é considerado nesse nível, né, médio para baixo. E aqui a gente vai para o terceiro tópico, que são as pegadinhas lógicas e distratores. Então aqui eu estou começando a entender como é que está estruturado os distratores e as opções. E aí eu vou ver como é que eu deveria raciocinar para chegar numa conclusão óbvia. Perceba, a gente não está decorando padrão. A gente está primeiro entendendo a estrutura da questão, como aquilo é pedido pela banca, como aquilo é relacionado nos exercícios, para depois começar a fazer análises mais profundas e aí sim chegar num entendimento profundo, ou pelo menos suficientemente profundo para conseguir acertar aquela questão. Ao final ele fala o seguinte: resumo do estilo para o aprendizado. Para vencer esse tipo de banca, você não deve apenas atender o espírito da lei, mas memorizar as palavras-chave que diferenciam os verbos dos deveres. Aí ele dá mais alguns exemplos aqui e te dá algumas alternativas ou sugestões, na verdade, de como você deve proceder em seguida. Percebe que essa maneira de entender a questão, de estudar a questão, é infinitamente mais interessante e estruturada? E olha que a gente só fez a análise da questão, a gente ainda nem começou efetivamente a criar novas questões. Por quê? O grande lance aqui, gente, não é criar as questões em si. O grande lance aqui é você entender que você precisa ter uma estrutura básica para resolver várias questões. É por isso que os meus alunos, quando eles estão estudando por questões, eles conseguem resolver muitas questões. Tem uma aluna que a gente contabilizou um tempo atrás, ela resolveu 1.400 questões em 3 semanas. Por quê? Porque uma das coisas que a gente faz é justamente estruturar como ela tem que entender aquele tipo de questão. E a gente faz isso para vários tipos de questão. Quando ela entende a estrutura, naturalmente ela consegue resolver a questão mais rápido. Se ela consegue resolver a questão mais rápido, sobra mais tempo para ela resolver questões mais difíceis, por exemplo. Então, no treinamento, na preparação, é fundamental você ter esse conhecimento estrutural da questão para conseguir raciocinar melhor sobre ela, consequentemente gastar menos tempo e energia em uma questão, o que vai te sobrar mais tempo e energia para as próximas questões. Então isso se torna um efeito dominó para que você consiga ter um resultado absurdo e não se cansar na hora da prova. Na verdade, não se cansar muito, não ficar exausto. Beleza, agora que a gente já entendeu a estrutura da questão, eu vou pedir para fazer uma duplicação dessa mesma questão. Voltando aqui para o planejamento do Plano Bench, eu preciso de 10 questões dessa. Qual é o primeiro erro que a galera comete aqui? Cara, me gera 10 questões, me gera 20 questões, me gera 50 questões. E aí ele gera as 2 primeiras, 3 primeiras, bacana. Quando chega na quarta, quinta em diante, ele começa a repetir, ficar genérico, diminuir o texto, diminuir a dificuldade, ele começa a ficar genérico. Qual é a grande sacada aqui para isso não acontecer? É simples. É você pedir de uma em uma. Caio, como assim? Vai demorar muito tempo. Não, cara, você tem que parar com isso. Você tem que efetivamente começar a primar um pouco mais pela qualidade. Por exemplo, aqui no Plano Bench, a gente usa os ciclos de Beluta aqui dentro, que é justamente a gente pegar essas 10 questões, a gente vai fazer as 10 questões sem estudar, vai corrigir, vai errar a maioria, tá tudo certo. A gente vai depois analisar a questão e depois a gente estuda a estrutura do nosso erro agora. Antes de fazer essas 10 questões, eu estudei a estrutura dessa questão, eu entendi como ela funciona. Vou fazer as 10 questões e aí eu vou ficar repetindo isso até bater 100% em todas as questões que eu fiz. Inclusive, repito essas mesmas 10 questões. Só preciso de 10 questões. Então, se no primeiro ciclo você fez 10, errou 7. No segundo você fez 10, errou 4. No terceiro, errou 2. No quinto, no quarto, na verdade, você não errou nenhuma. Então, não errou nenhuma, você pode pular para o próximo assunto. Tá, vamos gerar as questões aqui agora. É bem simples o comando. Você vai pedir o seguinte. Gostaria... Bem, agora só para recapitular, eu coloquei a questão aqui na inteligência artificial, pedi para ela fazer a análise da estrutura e agora eu vou pedir para replicar ela e vou repetir isso indefinidamente até eu conseguir quantas questões eu quiser. Com o seguinte prompt, gostaria de uma questão similar, opa, tá errado aqui, similar a essa com o intuito de treinar meu nível de resolução e gerenciamento de tempo na hora da resolução.
Aí eu dei alguns critérios aqui para ele no próprio prompt. Mantenha o mesmo nível de dificuldade, mantenha o mesmo tamanho do texto e mantenha a mesma estrutura da questão que analisamos anteriormente. Isso vai permitir que eu consiga gerar uma questão muito parecida, muito similar, sem perder qualidade alguma nessa questão. E isso de graça, porque eu estou usando uma inteligência artificial de graça aqui, o Gemini no caso. Aí em seguida eu faço o seguinte, gere apenas uma questão para mim, sem resposta e sem a análise. Faltou um espaço aqui. Evite repetir o gabarito da última questão. Aí eu vou dar um Enter e esperar ele gerar essa questão. Uma grande vantagem de usar o Gemini hoje em dia, agora é que o Gemini está muito rápido, então muito mais rápido que o ChatGPT. O ChatGPT está demorando muito tempo, inclusive no modo raciocínio. Eu estou usando o Gemini aqui no modo raciocínio. Bem, perfeito. Ele gerou aqui a nova questão para mim. Claro que ele não colocou aqui as questões, as alternativas uma debaixo da outra. Eu posso refinar isso no meu próximo prompt ou na próxima vez que eu pedir a questão, mas isso é um detalhe muito pequeno. O importante é que a questão está bem aqui, bem direta, bem. Aí se a gente fazer um comparativo, ó, tá aqui a última questão, também bem pequena. Ele manteve uma padronização. Então, beleza, gerei a questão e aí eu posso repetir para ele gerar o prompt um por um. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Quando os meus alunos chegam nesse ponto, o que eu faço? Olha, cara, pega aqui essa questão, copia no Google Docs, como eu fiz aqui, ó. Peguei a questão, copiei no Google Docs, de graça, você não precisa ter um Word baixado. Você pode, inclusive, fazer isso pelo celular. Você copia no Google Docs e grava, deixa essas questões salvas aqui, para quando você fizer o ciclo de repetição, você voltar para esse assunto aqui. Aí você separa numa outra folha o gabarito. Em seguida, eu posso pedir a resolução dessa questão para quando eu for estudar a resolução, eu pegar e estudar por aqui. Um detalhe interessante é que a gente tenta gastar o mínimo possível no estudo em si, porque a gente vai voltar várias vezes nessas questões. Então, por repetição, você acaba assimilando muita coisa. Pessoal, é claro que isso daqui tem muito mais coisas que você precisa ver para estruturar o seu estudo. Por exemplo, você precisa efetivamente ter um planejamento. Não adianta só você chegar e querer estudar aleatoriamente. Ah, hoje eu vou estudar aquilo, hoje eu vou estudar isso. Não, você precisa de um planejamento. E aí eu quero te oferecer o meu planejamento, que é um planejamento personalizado. E aí existem algumas maneiras de você fazer. Você pode aprender a fazer um planejamento desse tipo. Eu te dou as ferramentas, os meus agentes de inteligência artificiais que fazem isso. E eu te ensino a fazer dentro do ecossistema do Aprovado. O ecossistema do Aprovado é uma plataforma onde eu deixo todos os treinamentos das minhas metodologias aqui para você entender. Inclusive aqui no Guia Completo da Aprovação eu ensino passo a passo a você fazer esse planejamento já estruturado para você, para sua banca, para as suas necessidades. E deixo as ferramentas aqui também, como os agentes de inteligência artificial. Além de vários outros treinamentos, como por exemplo o PNL e auto-hipnose para concurseiro, um grupo de alunos, um curso completo de inteligência artificial e muito mais. A outra maneira de você ter um planejamento como esse é você ser o meu mentorado. Ou seja, eu monto um planejamento desse para você e acompanho o seu estudo. Nesse caso, você precisa se inscrever na minha mentoria e é muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tanto o link do ecossistema do Aprovado, quanto o link para você conversar comigo no WhatsApp. Se você não achar nesse vídeo, basta colocar nos comentários eu quero, que eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver a melhor opção que se encaixa na sua situação. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Considera me seguir porque eu trago conteúdo como esse todo dia. E até a próxima.